Para mim, ser mestre é uma questão de representatividade, é uma questão de empoderamento, né, empoderamento feminino, né, eu poder estar representando as mulheres e também o enfrentamento. E é busca, né? É uma busca constante para que essa nossa capoeira se mantenha. Então, eu acho muito importante trazer um pouco da história da capoeira aqui de Ribeirão Preto, né? Como que ela chega aqui. Inclusive, eu tenho um trabalho na USP pensando na preservação dessa capoeira nesse espaço universitário, porque foi através desse espaço que ela chega aqui em Ribeirão Preto, na década de 70. Então, o que eu tenho assim, sobre a história da capoeira de Ribeirão Preto, que antes da chegada do mestre que veio e se estabeleceu aqui, tinha capoeira, mas não era uma capoeira... não, era capoeira, mas tipo capoeira de rua, não sei se é capoeira de rua, era uma capoeira que não tinha um lugar certo para treinar. Treinava-se nas ruas, nas vielas da cidade, como em todas as outras cidades aí, né? Que a capoeira foi surgindo. Mas na década de 70, por volta de 75, o diretor acadêmico Rocha Lima, da USP, né, da medicina da USP, ele traz algumas pessoas para fazer apresentações folclóricas, né, aqui. E em São Paulo, na USP São Paulo, já tinha capoeira, eu acho que era mestre Limão, não tenho certeza. E esse mestre que organizava essas apresentações em outros espaços, ele era convidado, então ele trazia outros capoeiristas, inclusive capoeirista lá mesmo de Salvador, de Ilhéus, de Itabuna, para poder se apresentar aqui. O mestre Miguel, ele morava em Itabuna, foi um período 1970, né, que tinha um êxodo, né, do pessoal do Nordeste para vir para a região Sudeste, e muitos vinham para jogar futebol, outros vinham para ser artista, e ele veio para ser capoeirista, né? E aí ele encontra alguns outros capoeiristas que vinham fazer a apresentação na USP aqui de Ribeirão Preto. E ele começou a dar aula no diretório acadêmico aqui em Ribeirão Preto. E depois ele se estabelece aqui e funda o grupo Cativeiro por volta de 78. Olha, a capoeira não era muito popular aqui na época quando o mestre veio. Tanto que ele teve muitas dificuldades para alugar um salão. Mesmo depois que ele teve alguns amigos que ajudaram, né? E aí ele se instalou e muita gente falava, pô, essa capoeira aí, essa coisa de preto aqui no centro da cidade. Nessa época a capoeira era muito marginalizada. E aí a gente fazia roda na Praça 15. Muitas vezes a polícia intervinha, né? Intervinha. Pô, quem que deixou vocês fazerem roda na capoeira na Praça 15? E aí a desculpa era que estava estragando o jardim. Então nós tínhamos que convencer as pessoas, os transeuntes, né? As pessoas que estavam assistindo, de não pisar na grama. E o que era difícil, porque ficava muito cheio ali ficava ali na Praça 15, próximo à Rua Tibiriçá. Então a gente teve muitas dificuldades com isso em locais para dar aula. Inclusive, o mestre Miguel, quando ele estava vivo, sempre que a gente estava na praça, que tinha oportunidade, ele falava, foi ali, ó,
no Pinguim, que a gente montou o Grupo Cativeiro. E aí, hoje, né, em 2017, era o último ano que as universidades, em especial a USP, né, que era a última que precisava fazer isso, tinha para colocar cotas raciais dentro da universidade. E ela foi, tipo, intimada, né? Olha, se você não pôr, você vai perder algumas coisas. Então, ela começa a trazer, já tinha as cotas sociais, aí ela ela faz um edital para cotas raciais. Eu estava, nesse momento, participando, já tinha acho que uns 2 anos que eu estava no diretório, eu estava no laboratório de etnopsicologia lá da USP, junto com o professor Bairrão e outras pessoas, né? E aí, então, eu conversei com esse professor e perguntei se nós não poderíamos fazer um projeto de... Eu não gosto de falar de acolhimento, porque por conta de como que a pedagogia faz esse acolhimento, mas a ideia era recepcionar esses alunos que viessem por cotas, seja elas sociais ou raciais, né? Mas o foco principal era na racial. E aí ele aceitou. Então, eu achei extremamente importante e fui buscar mais sobre essa história da capoeira lá dentro da USP, né? E aí começou esse entrelaçamento. Então, desde 2018, que foi quando o projeto começou, tem um projeto lá chamado Diálogos e Vivências Afro-Brasileira, que foi colocado através desse laboratório de etnopsicologia, e eu era a responsável por ministrar as atividades de capoeira, de dança, de maculelê. Claro que eu levava meu povo, né? Levava o mestre Cabide, levava o contramestre Zulu, o contramestre Quilo, para fortalecer a Titilaió com as aulas de dança, para fortalecer. E o pessoal da etnopsicologia também participava. Desde a década de 79 a 80, comecei a capoeira no Grupo Cativeiro Capoeira. Sou aluno formado do mestre Monteiro, que já faleceu, e neto de mestre Miguel Machado, que é o nosso presidente do Grupo Cativeiro, que já se foi também. E a capoeira aqui ela é resistente desde de 78. Né? Antes de eu chegar, já estava a capoeira cativeira aqui com o mestre Miguel Machado. Aí o mestre Miguel foi-se embora para São Paulo, depois foi para Bahia, voltou. O mestre Monteiro segurou o trabalho. E hoje nós estamos segurando o Grupo Cativeiro, trazendo as crianças para jogar capoeira, que a roda na praça, o significado mais importante é você resgatar aluno. Então, é uma apresentação, é um jogo de trocado, mas você resgata o aluno para chamar o aluno. Então, cada formado que tem aqui tem uma academia, tem um núcleo. E aqui nós estamos, já faz mais de 20, 30 anos dentro dessa roda. Eu estou desde criança, eu comecei capoeira com meus 15, 16 anos de capoeira, hoje eu estou com 57. E aqui estamos segurando o trabalho da Cativeiro para nossa cultura. E nosso intuito é manter esse patrimônio, manter essa cultura, manter esse trabalho dentro da praça, nesse mesmo local que o Cativeiro promove todo fim de semana. Tipo assim, cada 15 dias tem essa roda do Cativeiro. Falar um pouco dessa nossa capoeira, dessa importância. Eu acho que os folcloristas, né, como a Emília Biancardi, que é uma antropóloga baiana, claro que tem outros, né, mas eu entendo que ela foi extremamente importante quando ela começou a criar os shows folclóricos, utilizando da cultura afro-brasileira, da cultura preta, tanto a capoeira como a maculelê, o samba de roda, né? E começou a montar os shows folclóricos e viajar pelo Brasil e viajar pelo mundo. Isso despertou o povo, né? Criador da capoeira, capoeirista, que eles também poderiam fazer. Também despertou para que eles pudessem
entender que a capoeira é para além daquilo que eles estavam praticando ali entre eles. Que eles poderiam até, poderia ser uma fonte de renda, poderia ser, né, como muitos ganharam dinheiro, não os pretos, mas sempre se a gente for entrar nessa questão racial, em relação à capoeira, a gente vai se decepcionar, porque os grupos que ganharam dinheiro com a capoeira ou que tiveram maior, não vou nem falar ganhar dinheiro, maior visibilidade foram os grupos em que os mestres eram brancos, né? E isso é uma questão, né? Quando eu penso na questão da nossa capoeira enquanto patrimônio, a questão da apropriação mesmo desse povo. Importante a capoeira ser patrimônio, mas e o desenvolvimento disso? E para os mestres, o que ficou? Hoje nós temos alguns projetos, mas esses projetos muitas das vezes não chegam nos mestres que tem que chegar. E hoje, pior ainda, né? A gente tem essa indústria cultural que se apropria mesmo da cultura preta, e em especial da capoeira, para fazer negócio. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente precisa pensar, olha, ela é patrimônio, mas e os benefícios desse patrimônio imaterial para o nosso povo de hoje? Qual está sendo? Essa vanguarda, tá ok, o IFAM reconhece, o Unesco reconhece, mas e o profissional, né? E o mestre? Eu não estou nem falando desses outros, dos mestres mais jovens, estou falando dos mestres mais antigos mesmo, que tem que ficar ali, ó, naquela labuta, vou falar labuta mesmo, para conseguir alguma coisa em relação ao ganho mesmo com a capoeira. E muita gente se apropriando. E quando eu falo da indústria, essa apropriação que tem, eu acho que eu não sei como que nós vamos fazer para que isso diminua, né? Então, em relação ao patrimônio é isso. Mas eu não posso deixar de falar da nossa capoeira, a riqueza. Eu poderia falar para vocês de várias dimensões que a capoeira ocupa, na dimensão, por exemplo, social. O que a capoeira proporciona socialmente para os nossas crianças, nossos jovens e adultos, e até para os nossos professores e mestres, porque através da capoeira muitos mestres conheceram outros estados, outros países, viajam, estão sempre viajando. Não que eles tenham dinheiro, não, mas é porque conseguem se organizar para isso. Porque para esses mestres ir para muitos lugares fazer o papel do Estado, ele deveria receber do Estado para isso, né? E aí, quando eu penso nessa dimensão social, na dimensão da saúde, em especial da saúde mental, gente. Os nossos capoeiristas, os nossos jovens, a grande maioria deles, né, pelo menos do nosso espaço que a gente trabalha, eles vêm de situação vulnerável muito séria. E através da capoeira eles conseguiram se assentar, eles conseguiram ser cidadãos, eles conseguiram ter a autoestima, se tornaram pessoas dignas, cidadãos. Aí nós estamos nesse trabalho há 48 anos e já formamos muito. E o Estado, em vez de fazer espaços culturais, educacionais, né, mais integral, que integrasse de verdade, ele constrói cadeias, presídios, né? E aí, quando eu trago para a capoeira, eu poderia falar todas as dimensões aí que vocês pensarem. Mas quando eu trago a capoeira na dimensão educacional, gente, aí é muito amplo. Quando eu penso a capoeira, eu vou tentar trazer nas fases do desenvolvimento, mas quando eu penso a capoeira na educação infantil, o que eu estou trabalhando? O que eu estou contribuindo para o desenvolvimento das crianças? Na educação, de modo geral, nós trabalhamos todas as competências. Quando a gente vai lá na educação infantil, a gente pega lá, olha, qual competência de desenvolvimento, quando a gente está gingando, quando a gente está fazendo junto, todas as crianças estão juntas, quando o equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora fina e grossa, a musicalidade, o ouvir através da música, o ouvir através do berimbau,
no canto, né? O que nós estamos letrando essa criança sobre a nossa cultura. Essas são crianças pequenas. Quando eu vou para o ensino fundamental 1, quais habilidades que eu vou desenvolver? Quais competências eu desenvolvo? Todas as competências e vou para além, porque aí eu tenho os desafios nos movimentos. Eu vou ensinar macaco, eu vou ensinar sarrabo de arraia, eu vou ensinar a ponte. E com isso, fazendo a construção histórica. No ensino fundamental 2, todo o processo histórico do Brasil, a gente ensina na capoeira, trabalhando integralmente a Lei 10.639, parâmetros curriculares, temas transversais que, né, foi uma luta, esses temas transversais, porque eles não queriam falar de cultura preta. Então, assim, e essa capoeira, para mim, é o fio condutor para consolidação, não vou nem falar de implementação de Lei 10.639. Então, quando eu penso na educação bancária, na educação formal, e quando eu levo essa educação que não é bancária, que é uma educação que traz a cosmovisão africana para dentro dos espaços educacionais, que a criança vive e sabe que está vivendo, que eu chamo de educação significativa. A professora Nilma, ela chama de pedagogia tradicional, né, quando a gente trabalha com essa conexão com a nossa ancestralidade. E muitos outros autores que a gente poderia citar e que nossa capoeira atende perfeitamente. Bom, eu sou Claudemir, na capoeira conhecido contra mestre Quilo. Apesar de Quilo ser um apelido de nascença, né? Nasci prematuro. E assim como toda criança preta, muito vulnerável, né? Pobre, a mãe sempre trabalhando muito, deixando as crianças em casa. E foi nesse contexto que eu conheci a capoeira, né? Na verdade, a mestra Rosana iniciou na escola estadual, atrás da minha casa. E a minha irmã foi a primeira a participar. E aí meu pai mandou eu buscar a minha irmã, eu era até muito religioso na época, e a mestra me chamou para aula de teatro, às terça-feira, com o mestre Pedro Paulo, né, hoje já falecido. E a partir daí eu conheci o movimento negro, conheci o teatro experimental do negro, a força cultural da capoeira na minha vida e desde então não parei mais, né. Isso por volta de 2003, de lá para cá. Hoje sou contramestre de capoeira, já venho também há um bom tempo atuando na comunidade, em projetos em parceria com a prefeitura, com o centro cultural ou até mesmo voluntário, acreditando, né, nessa missão, nesse legado que é a capoeira, carregada de ancestralidade, de história. Atualmente venho fazendo pedagogia, né, trabalho em capoeira na educação infantil e hoje posso entender também que uma das facetas da capoeira é educar, né, transformar e formar pessoas. Meu nome é Alex, sou mestre do grupo Cativeiro Capoeira. Comecei a capoeira em 1995 e de lá para cá venho participando dessa cultura que para mim, meu ver, é uma preservação da cultura negra, né? E assim, na comunidade, na periferia, não tem opção de lazer, a capoeira traz isso para a comunidade, né? Hoje ela está em vários países, alguns países até valorizam mais que o Brasil a capoeira, né? E por fazer parte da cultura, ela deveria hoje estar sendo explorada em vários campos. Hoje já tem a capoeira como forma de terapia, tem a capoeira como forma de esporte, tem a capoeira como forma de cultura e ela deve ser preservada. Eu nasci em Ribeirão Preto, né? Sou ribeirão pretano. Eu e meus irmãos, nós sempre gostamos de capoeira. A gente ficava imaginando que a gente era capoeirista e a gente ficava brincando, né? De samba, de jogar capoeira na nossa infância. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu vi uma roda de capoeira. O mestre Miguel fez uma apresentação numa escola ali na Vila Tibério. Na época era o Nilson Michelucci Marzola.
E eu falei, nossa, é aí. E aí eu queria saber o endereço. E fui lá para visitar. Na época eu estudava à noite. Eu trabalhava até 5 horas. Aí eu fui lá e comecei a capoeira. Isso foi em 1978. E aí eu comecei a treinar, né, com o mestre Miguel Machado. Eu gostava da arte, né, de ficar lá, me movimentando e tal. O ritmo me atraía muito, do berimbau, principalmente o ritmo do tambor. O meu mestre, ele também tinha uma boa participação no movimento negro. Meu pai fazia parte de um grupo de São Paulo. E aí ele ensinava muito os folguedos, explicava o porquê dos folguedos. E ele explicava, falava também da diáspora do negro, né? Da diáspora do homem preto fora do continente africano. E como se deu a vinda da capoeira para o Brasil e como ela se desenvolveu. A história da capoeira e a história do homem negro, do homem preto, se confunde muito. Ambos indivíduos vão buscando uma certa liberdade para se desenvolver. E o que é difícil. E a capoeira foi assim, muito boa para mim, porque eu gostava muito de igreja, eu ia muito na igreja. E aí, conforme eu vou me descobrindo como um homem negro, eu vou descobrindo também que a igreja ajudou muito nesse processo de escravização. Os sacerdotes aí, eles colaboravam bastante para que as pessoas aceitassem a condição que tinham, a condição subalterna. E a capoeira esse convívio com os mestres, esse convívio com as relações étnico-raciais, que na época não se falava, não era esse nome que tinha, né? Me fez acordar, me fez ver que a vida não era bem, a vida do homem negro não era bem assim, né? E que nós tínhamos que buscar melhores situações, melhores momentos, né, pra gente. Eu sou de Franca, nasci em Patrocínio Paulista, mas morava em Franca. E lá em Franca, aos 15, 16 anos, eu quis fazer capoeira. E aí minha mãe não deixou. Meu pai concordava, mas minha mãe não deixou, falou que era coisa de homem, que não era para fazer. E mesmo assim eu fui escondido. Só que quando eu cheguei para treinar, era um ambiente extremamente machista, né? Porque a pessoa que estava dando aula, ela nem me olhou. Nem me olhou, né? E hoje nós somos bem colegas, né? Bem amigos. Mas naquele momento eu falo para ele, você não me olhou lá atrás, né? Quando, eu não lembro disso, mas foi isso. Passado alguns anos, eu vim para uma festa de movimento negro aqui em Ribeirão Preto e, por acaso, eu fui na roda de capoeira junto com um amigo. Eu já tinha visto a roda, já estava no final. Aí, de repente, eu olho para a roda e vejo uma calça azul com uma lista vermelha. Vup, vup. Aí eu levantei, né? Eu estava sentada ali no banco da praça. E, assim, fiquei encantada com a pessoa e mais encantada com a capoeira. Mas acho que eu me encantei mais pela pessoa. Aí ela veio e ficou, né? Aqui e fui conhecendo a roda de capoeira. E ela me viu lá na roda de capoeira e eu a vi também. E foi interessante que nos vimos e começamos a conversar, né? Começamos a dialogar e se conhecer, né? E aí, aí começa a minha história da capoeira em Ribeirão Preto. Porque essa pessoa que estava jogando era o mestre Cabide. E tá até hoje, 30 e tantos anos, né? 35, 36 anos que nós estamos juntos. E aí eu comecei a fazer capoeira ali e dali não parei mais. E aí fui me envolvendo cada vez mais e conhecendo as pessoas, né? Entendendo os processos da capoeira. E quando foi em 92, né? Em 27 de novembro de 92, eu peguei a minha primeira corda de capoeira, que é o cordão verde.
E quem me batizou e amarrou o cordão em mim foi o mestre Miguel Machado, que é o fundador do Grupo Cativeiro. E ela me substituía que eu dava aula para criança e adolescente no Simeone. E ela me substituía, começou a dar aula e se sentiu bem. E gostou, e foi indo. A gente começou a fazer alguns projetos, que aí a gente dava aula em alguns outros espaços também. Por exemplo, na Casa das Mangueiras, onde tinha criança e adolescente em situação de risco, a gente ia lá para intervir de alguma forma com a capoeira, né? Aí a Rosana fez um trabalho assim mais pedagógico lá, e aí a gente foi continuando. Ela começou a fazer pedagogia, e nisso que ela começa a fazer pedagogia, ela já começa a estudar relações étnicas raciais. A história, primeiro ela vai na história, né, do negro na diáspora, né? Ela já começa a fazer esse estudo, e aí envolvendo também a própria história da capoeira. Ela reuniu o método científico da pedagogia com o método popular da capoeira, porque a capoeira ela é ensinada assim, de forma, né, popular mesmo. Você olha, você repete, né? E a gente que trouxe um pouco mais de livro para a coisa, né? Os mestres falavam, capoeira educa, capoeira é isso, mas eu não conseguia entender o quanto que essa educação era importante, como que se fazia, e eles também não conseguiam me explicar. Não, é o movimento, é a convivência com o mestre, mas para mim ainda faltava coisa. E aí, então, eu fui fazer pedagogia. E quando eu fiz pedagogia, paralelo, eu iniciei um trabalho voluntário, mas é um trabalho voluntário com objetivo, porque eu sinceramente, o trabalho voluntário me incomoda um pouco. Mas esse trabalho que eu desenvolvi, eu queria aplicar as coisas que eu aprendesse na faculdade dentro da capoeira, né? Dentro do espaço da capoeira, e levar as coisas da capoeira para a faculdade. E foi isso que eu fiz. E aí eu ficava na busca, né? Eu ficava buscando nos mestres e buscando também dentro da universidade, mas eu não conseguia as respostas ainda que eu queria sobre a capoeira e a educação, fazer esse entrelaçamento. E aí ela continua, e a gente vem vindo nesse trabalho, ela vai conhecendo pessoas, fazendo contato, e a coisa foi aumentando, né? Até chegar nos dias de hoje aqui. Quando eu estava na sala de aula, na pedagogia, eu tinha a ideia de criar na verdade, eu queria criar, o meu sonho mesmo é criar uma escola, né? Que atenda a população afro, com todos os seus direitos educacionais, né? E aí, essa minha amiga Inês, a gente fez pedagogia junto. E eu falava com ela e ela estava junto, ela queria também criar um espaço. A ideia de criar o Centro Cultural vem lá dentro da faculdade. Depois a gente só foi concretizando com o ponto de cultura. Então, isso eu quero falar da importância mesmo de ter apoio das instituições municipais, federal, estadual, federal, porque fortalece a gente, né? Então, a gente já tinha aquela vontade, mesmo não tendo muito recurso, é pouco recurso, mas ajuda. Hoje nós temos aí alguns projetos, mas quantos alunos nós estamos atendendo? Aqui, nesse espaço que você está, a gente atende 50. Mas eu tenho, através do ponto de cultura Dandara que nós estamos executando agora, eu tenho um núcleo lá no Simeone que atende mais 50. Aí eu tenho o núcleo da USP, porque lá não é só para estudantes, é para a comunidade também, que tem mais 30. Então, assim, isso através dessa verba que é curta, mas a gente vai remanejando e vai dando certo. Temos aí uma emenda também. A emenda não é muita coisa, é muita exigência, mas também ajuda. E aí, se junta tudo isso, dá 300 alunos atendidos. Eu tenho consciência que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, no entanto, nós estamos também desenvolvendo o trabalho do governo federal, do governo do estado, que é a responsabilidade educacional, cultural, de ofertar cultura, é do estado. Mas aí a gente acaba assumindo isso, porque senão a nossa cultura também não tem espaço.
Então a gente assume, e assume com prazer. E quando ele está nessas atividades aqui, comunitárias, social, de integração, de coletividade, com todos os aspectos da cosmovisão africana, esses nossos alunos, eles são, têm outro comportamento, né? Esse bairro que nós estamos hoje, que é onde está o Centro Cultural, era onde que eu tinha a maioria dos meus alunos. Então eu falei, não, eu quero ficar por aqui mesmo. Tem uma amiga, né, que ela é holística e ela ajudou bastante. E tanto que parte do nosso espaço, por exemplo, ali onde que tem as aulas de capoeira, chama Espaço Dandara por conta dessa amiga, né? Por conta da questão, não no nome dela, mas ela escreveu um livro e o livro se chama Dandara. Enfim, é uma outra história aí que é bem bacana, mas em outro momento eu conto. E aí, então, nós colocamos o nome desse espaço, Espaço Dandara, que hoje é o Ponto de Cultura Dandara. Ser o mestre de capoeira é muito complicado. É muito complicado porque exige-se de um mestre que não saiba tudo, né? Mas, na verdade, o mestre ele tem que buscar mesmo, né? Tem que estar buscando novos elementos, né? Tem que trabalhar a capoeira não só como uma atividade física, uma atividade desportiva, né? Além disso, ela é uma atividade artística, tem a questão da pedagogia da capoeira. Você tem um método de estudo, método de treinamento, um método de ensino. E ser mestre de capoeira, assim, é buscar o significado também e mostrar para o aluno o porquê a capoeira é importante, né? A princípio, se olha assim, se vê, é uma atividade de alguém levantando a perna, fazendo malabarismo, umas piruetas, uns golpes, porque também é luta. Mas também tem a música, tem a questão teatral do próprio jogo, da própria movimentação, que é muito importante, né? Para mim, ser mestre é uma questão de representatividade para outras mulheres, é uma questão de empoderamento, né? Empoderamento feminino, né? Eu poder estar representando de uma maneira bem sucinta as mulheres e também o enfrentamento, porque a capoeira é um espaço extremamente machista. Apesar de nós termos hoje muitas mulheres na capoeira, mas você percebe que nós não temos muitas mestras na capoeira. O grupo Cativeiro só tem eu. E teve muitas mulheres esse grupo, mas por essa questão, né, não só esse grupo, os grupos, por essa questão do machismo. E aí também tem a questão pessoal de cada mulher. A capoeira, ela sempre foi mantida pelas mulheres, sempre. A história apaga isso, mas se você for estudar um pouco mais sobre a história da mulher, a história dos quilombos, a história da senzala, quem estava presente quando ia acontecer alguma coisa com os capoeira? Era a mulher. Se estava na senzala, se o feitor vinha, a mulher sambava. Se estava nos quilombos, ela ajudava nessa organização e muitas vezes ficava de sentinela enquanto os caras estavam se preparando. Depois, no período da República, quando a cavalaria chegava, ela entrava na roda com seus balaios seu tabuleiro de doce ou de acarajé para sambar, para ludibriar, para a cavalaria não pegar, e muitas situações. E essa mulher sempre foi marginalizada na capoeira. Muitos apelidos da capoeira, por exemplo, a Maria Doziome. Por que ela teve esse apelido? Porque ela bateu em 12 homens, mas a imprensa da época colocou Maria 12 homens num tom pejorativo, como se ela tivesse tido 12 homens. E não foi. E assim, Dona Maria do Camboja e todas as outras mulheres que são rotuladas pela imprensa ou pela polícia, porque a polícia rotulava e a imprensa divulgava. Então, são questões aí que a gente tem dentro da capoeira, questões históricas, mas temos questões recentes também.
Mas, para mim, enquanto mulher, ter me tornado mestre, são todos esses fatores. É empoderamento, é pertencimento, é fortaleza, é enfrentamento e é busca, né? É uma busca constante para que essa nossa capoeira se mantenha.